Olá pessoal, hoje nós vamos trazer para vocês o terceiro elemento do conteúdo da palestra. Nós temos feito aí uma série de vídeos, que se você não viu os primeiros, tem aqui embaixo os links desses outros vídeos, que vão conter justamente os três elementos nos quais eu divido o conteúdo de uma palestra. Conteúdo de uma palestra, no caso, é tudo aquilo que você prepara previamente para levar para a sua palestra, tá? Para levar ou para se preparar para a palestra. Então, tudo isso é o conteúdo, efetivamente, né? Eu não digo somente aquilo que é digamos, os textos que você vai dizer, não é somente isso. Tudo que você prepara antes da sua palestra para te ajudar, para te subsidiar, tudo isso é conteúdo da palestra, porque tem a ver com todo o seu planejamento, legal? Então, nós falamos primeiro do texto base. Falamos depois também a respeito do material complementar e agora nós vamos falar sobre o esboço. Tá? Algumas pessoas chamam de script, esboço, outros chamam de... não lembro outros nomes, esses são os principais. Mas enfim, então nós temos aí esse esboço que serve para quê? Para guiar a sua palestra de uma maneira organizada. Legal? Vai guiar os temas dos quais você vai falar. Legal? Então assim, o que acontece? O esboço é como se fosse o diretor de um filme. Imagina que tem o filme ali, vários atores, tem os câmeras, tem aqueles que fazem efeitos especiais. Alguém vai dirigir tudo isso para que isso em sincronia renda algo bem sucedido, certo? E esse é o papel do esboço. Legal? Então o esboço, eu diria assim, o texto base, se você não sabe o que é, você deve verificar aqui no vídeo depois, tá? No link aqui embaixo. O texto base você não leva para a sua palestra. Ele te dá um subsídio, você revisa ele, mas não leva para a palestra. O esboço e o material complementar, quando esse existe, você leva, tá? O esboço eu diria também que ele é essencial, não deixe de fazê-lo, sempre é importante ter. E aí acontece o seguinte, o esboço ele tem que ser uma estrutura de tópicos, tá bom? Você coloca ali vários tópicos que você vai utilizar para guiar a sua palestra enquanto você estiver falando. Então, como que você produz um esboço? Primeiro, você tem que ter aprendido a fazer o texto base, tá? Depois você vai lá e aprende. Quando você aprendeu, você sabe que seu texto base vai ter muito conteúdo, não tem como falar tudo aquilo. Então você sumarizar, ou seja, você dá aquela super resumida e coloca só tópicos no seu texto, no seu esboço que vão te lembrar do conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou dar uma palestra para você sobre justamente os elementos de um conteúdo de uma palestra. Ou seja, o sinal que eu estou ensinando aqui nos vídeos, eu vou dar uma palestra inteira para você sobre isso. O que seria um esboço? O esboço seria eu fazer lá um tópico escrito apresentar os três elementos. Segundo tópico, falar sobre o texto base. Terceiro, falar sobre o material complementar. Entende? Coisas assim que você só bate o olho com facilidade e já se lembra do que você tem que falar. O que vai fazer com que você lembre todo o conteúdo com base somente num tópicozinho pequeno? O que vai fazer isso é justamente a revisão do texto base, que eu te ensinei lá no primeiro vídeo. Tá? Eu sei, às vezes você tem certo medo, certo receio de não escrever um monte de coisa ali para você usar na sua palestra, mas acredita em mim, isso aí mais faz você se perder do que você ser bem sucedido. Porque às vezes você leva na sua palestra um papel com, digamos, super textos gigantescos ali que você quer falar, mas não tem como ler aquilo ali. Ou você vai ficar lendo e vai ficar feio o seu discurso, atrapalha você, te faz você se perder, porque você vai ficar só lendo, não fica legal, ou você vai acabar não conseguindo ler, porque você vai estar preocupado com palestrar, olhar para as pessoas, e aí você não consegue parar e ler. Aí também se perde. Entendeu? Então, vale a pena você fazer uma coisa bem em tópicos mesmo, bem tranquilo. Depois eu vou fazer um outro vídeo desse aqui para falar para você sobre os formatos, né, de tudo isso. Mas depois a gente fala. Agora, o esboço você também pode fazer, em vez de tópicos, uma outra dica que eu dou é você fazer frases que possam ser lidas pela plateia. Porque, por exemplo, no esboço, lembra daquele esboço que eu dei o exemplo aqui? Apresentar os três elementos, falar do texto base. Isso aí você não lê para a plateia, obviamente. Você só bate o olho, lembra e fala de uma maneira mais organizada para a plateia. Agora, você pode usar, se você tiver facilidade para isso, frases. Escreva uma frase que pode ser lida para a plateia. Aí quando você vai mudar de tópico, você vai lá e lê essa frase. Para a plateia mesmo. Enquanto você está lendo, seu cérebro já vai puxando a informação. Você vai se lembrando que você tem que falar e aí facilita para que você possa, depois de ter lido, fica uma coisa bem natural, bem tranquila, e aí você continua falando e palestrando sobre aquele tema que você acabou de ler. Bem legal também, tá? Então procura trabalhar dessa maneira. Nisso eu já te apresentei os três elementos. Texto base, material complementar e esboço.
Esboço e texto base são essenciais. Ah, outra coisa importante. No esboço, procura colocar ali, junto com os tópicos adequados, por exemplo, se você está trabalhando com slide, fala qual slide que você tem que colocar. Então, por exemplo, vai falar de um determinado tópico, vai estar no slide 3. Coloca lá do lado desse tópico, slide 3. Entende? Para que você se lembre de passar o slide, que a gente costuma esquecer, a gente fica feio. Ficar o slide esquecido ali atrás é uma coisa horrível. Então, organize, use o esboço como um diretor mesmo, para dirigir toda a sua palestra. Legal? Então, qualquer dúvida que você tenha, comenta aqui embaixo para a gente poder esclarecer especificamente para você e fazer talvez vídeos posteriores. E aí, aguarda aí o próximo vídeo dessa série.